Opa, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na PAN para mais uma edição da nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 27 de fevereiro de 2019. Gravata polêmica. Em Salvador, homem negro é imobilizado por segurança e acusa de racismo funcionários da agência bancária. Tudo aconteceu em frente à filha dele de 15 anos que registrou a ação com um telefone celular. Eu andei errado, eu pisei na bola. Mãe de um dos mais bem-sucedidos cantores da música brasileira, Alexandre Pires, é levada para a delegacia por causa de um gato na energia elétrica. Nossa, Edgar, mas você tá demais hoje. Felino! Descortinando horizontes, depois de ter feito praticamente de tudo na televisão, a jornalista Maria Cândida agora aposta todas as suas fichas na internet. Pois é, já ela vai bater um papo com a gente sobre seu novo canal no YouTube e as experiências de 25 anos de carreira, como por exemplo ter sido pedida em namoro ao vivo e em cores. A gente comentou aqui no Morning, né? Eu confundi porque me veio em mente a Maria Fernanda Cândido. Mas aqui é a Maria Cândida que vem nos visitar e bater um papo com a gente nessa manhã de quarta-feira, tá bom? Esses são alguns destaques do nosso Morning Show que tá apenas começando e você aí é o nosso convidado especial. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu tô muito animada hoje. Que bom, eu gosto de ver você assim, com essa camisa do tubarão. É tema cinema. Joss, todo dia com esse tema cinema. O que temos aí para a hashtag, hein? Olha, senhor Edgar, você sabe que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cujas condenações já somam quase 200 anos de prisão, prestou depoimento ontem à Justiça Federal. E sabe o que o Cabral disse, Edgar? Sei. Você sabe, né? Que seu erro de postura foi ter apego a poder e dinheiro, que ele considera um vício. É um viciado esse cara. É um viciado. Viciado em dinheiro. Né? Bom, ele tá lá preso. Essa reabilitação deve lhe fazer bem, não sei. Mas dito isso, quero saber o seguinte dos nossos tuiteiros deste programa. Hashtag meu vício. Tá. Você vai lá e conta o seu, entendeu? Hoje é o dia das confissões, então. Você pode contar o seu vício, fazer aquela piada, usar aquele meme, aquele gif, dar o arroba na empresa que você quer ganhar um presente, aquelas loucas. Mas, o desta garota que vos fala, queridos ouvintes e espectadores, por exemplo, é assistir séries. Pois é inegável, é um vício mesmo. Né? É melhor quando o vício tem a ver com trabalho. Você vai engatando escorrega. E faz maratonas e acaba uma série em 2-3 dias, é isso? Sim, quando necessário, sim, Edgar, essa é a realidade. Vou ter que assumir hashtag meu vício. Pronto, você pode fazer o mesmo interagindo pela nossa hashtag, vai lá. Também outra forma de você trocar uma ideia com a gente é pelo WhatsApp, 11 931 17 1009. Eu vou aproveitar essa história aqui envolvendo a mãe do Alexandre Pires, já que o dia é de confissão nesse tribunal do rádio brasileiro, e perguntar pra você, meu grande espectador, meu querido ouvinte, e aí? Já cometeu um pequeno, grande delito na sua vida? Vai lá, conta pra gente, queremos saber. Já fez um gatinho ali na fiação? Puxou uma internet paralela? Sei lá, você pode estar arrependido. Conta pra gente, tá bom? Nossa, Ed! Conta pra gente. Pode pôr um saco na cabeça pra não se identificar. Exatamente. Sei lá. 11 931 7009 é o nosso número. Você interage daqui a pouquinho. Vamos ver se você tem coragem de interagir. Será, Vini? Será? Você já cometeu um pequeno delito? Não. Confessa aí. Vai, estimule os nossos ouvintes. Pequeno delito? Posso pensar, Edgar. A gente sabe qual foi o pequeno delito que ele cometeu recentemente, né? Apostou na pessoa errada no BBB. Foi eliminada ontem. Aquela cerveja que veio a menos na conta, na verdade. Juntando o pequeno delito e meu vício, eu acho que é fazer apostas, né? Eu sempre me dou mal. Vamos lá, no mais você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também pelo nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp. Também estamos nas mídias sociais, Instagram, Facebook. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando.
Um vídeo de um homem negro sendo imobilizado por um segurança de uma agência bancária em Salvador se espalhou ontem pelas redes sociais, causando muita indignação. Vini, vamos lá, começar com você esse papo. Vamos contar essa história aí do início. O que aconteceu, Vini? O caso aconteceu, Edgar, na verdade, na terça-feira, dia 19, mas esse vídeo acabou sendo viralizado apenas agora. O caso aconteceu no relógio de São Pedro, na Avenida 7 de Setembro, em Salvador, em uma das agências da Caixa Econômica Federal. O que acontece? Esse empresário, Crispim Terral, de 34 anos, já estava há 2 meses tentando solucionar um problema que ele tinha com a Caixa devido a um pagamento, a comprovação de um cheque e um valor indevido que ele considerava que o banco tinha tirado da conta dele, um valor aproximadamente de R$2.000. Sim. Né? Então ele estava tentando o estorno, a devolução deste valor na conta dele, e já havia 2 meses que ele estava tentando solucionar esse problema, e já era a 7ª vez que ele ia até a agência. Nessa última vez, ele foi acompanhado da filha de 15 anos, que foi quem fez as filmagens que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, Edgar. Estamos vendo, Vini. Nós já estamos vendo. Estamos acompanhando aqui enquanto você fala. Mas daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes aí quais foram as falas também. Sim. E aí o que acontece? Ele foi atendido por um dos gerentes da Caixa, que ele intitula como Mauro, né? E ele diz o seguinte do gerente, o Mauro: ele me tratou de forma indiferente em relação aos outros clientes que estavam lá. Eu tive que esperar durante 4 horas até me cansar e ir até a mesa do gerente geral, que seria o João Paulo. Aí ele afirma que este gerente geral, o João Paulo, também o tratou de maneira ríspida ao ser questionado sobre o tratamento que estava sendo prestado ali para ele dentro da Caixa. Foi aí então que este gerente geral acabou chamando a polícia e pedindo para que ele saísse da mesa dele. Só que ele acabou recusando porque ele queria resolver aquele problema. Após 1 hora, os policiais então chegaram ali no local. O Crispim Terral afirma que num primeiro momento não foi maltratado pelos policiais, mas eles quiseram conduzi-lo até a delegacia junto com o gerente geral. É aí, Edgar, que o gerente geral disse o seguinte, que não iria com este tipo de gente para a delegacia se ele não fosse algemado. E aí que acontece a ação do policial de dar um mata-leão nele para imobilizá-lo, nessa recusa dele em ser algemado. Agora nós vamos acompanhar o vídeo desde o início, mas vocês vão perceber também que existe um corte nesta fala do gerente geral e depois pro mata-leão do policial, e depois a gente vai discutir isso. Vamos ver o vídeo desde o início, por favor, Brunão. Só você for algemado. Aí. Porque se ele não for comer sua vontade pra lá, pra mim ele tem que sair daqui algemado, porque ele tá infringindo regras. Então se ele não sair algemado, eu não vou não. Aí. É porque eles estão querendo fazer um acordo pra gente ir lá prestar a queixa na delegacia. Mas com acordo eu não faço com esse tipo de gente. Então só vou se ele sair algemado daqui. Se ele não sair algemado, eu não vou não. Esse é o gerente falando, né, Vini? Que E aí eles vão depois ser ali- conduzidos para a delegacia e ele tá dizendo que não vai Não se, vai com esse tipo de gente. se o cliente do Se banco, não da for agência algemado. bancária não for algemado. E aí a ação do PM, que dá o mata-leão nele, o PM tava tentando, né, meio que empurrá-lo ali para fora, para tirar ele do local, e depois aplica o mata-leão. A filha dele acaba ficando, obviamente, que desesperada ali com a situação, acaba chorando bastante. A ação demora um tempo aí, né, este mata-leão do policial. Um outro PM também se agacha ali para tentar já também pegar o braço dele, para tentar impedir também uma reação. E aí eles levantam o Crispim Terral para que ele fosse conduzido para fora da agência aí da Caixa, Edgar. Ô, Edgar, Vini, só fazendo aqui, retificando, o enunciado falava sobre um segurança da Caixa. O que a gente vê aí é um policial PM. militar, correto? É um PM. Só um para PM, ficar bem claro. Isso, o PM que foi chamado pelo gerente geral. E aí o que acontece, Edgar? Na fala também do Crispim Terral, quando ele fala do gerente geral, ele fala assim: só quem sofre o racismo sente a dor.
direcionando a esta fala do gerente geral, mas ele também acredita que sofreu racismo por parte do policial. Por quê? Porque ele afirma que sequer esboçou uma reação e ele estava tranquilo. A gente vê que ele não tem reação nenhuma. Isso, e ele até fala, Paulinha, podem até pedir as imagens das câmeras de segurança no banco, a minha filha ficou em pânico. Após isso, ele foi então conduzido pelos policiais até uma viatura e depois à central de flagrantes, foi autuado por desobediência e resistência. Depois ele acabou se encaminhando para uma unidade de saúde. Desobediência como? Ele tá quieto. Por uma unidade de saúde, porque ele estava sentindo fortes dores na cabeça, no ombro, no pescoço. E depois, no dia seguinte, ele prestou uma queixa também contra os PMs. Agora vamos para a outra parte, né? O que dizem aí os envolvidos nessa questão. A Caixa diz que repudia atitudes racistas e que até o momento também não foi identificada por parte de nenhum dos seus empregados ou colaboradores qualquer atitude de cunho discriminatório, e também encaminhou as imagens para que fosse aberta ali uma investigação. A Polícia Militar da Bahia, Edgar, afirma que houve necessidade sim de empregar força desproporcional porque o empresário se recusou ao sair do banco. Algemado sem ter feito banco, nada? né? E os policiais também relataram que ele começou a se exaltar e dizer que não sairia da agência sem ter a sua demanda atendida, contrariando a recomendação das autoridades que intervieram no conflito. E aí, Edgar, essa parte eu acho importante, de acordo com o porta-voz aí da polícia também da Bahia, eles afirmam que uma parte do vídeo foi suprimido e por isso uma sindicância está sendo aberta para resgatar o que aconteceu no momento antes do empresário receber o mata-leão do policial. Uma parte do vídeo registrada pelas câmeras de segurança da Caixa, é isso? Não, esse esse do vídeo celular. que a gente tá mas, vendo. mas esse vídeo não é o da filha? É o da filha. Ué. Este vídeo é o da filha. Só que a gente vai perceber corte que na entre a fala do gerente geral e o momento em que ele recebe o mata-leão, Sim, existe um corte, de fato. que ele poderia ter feito Existe um alguma... fato. E aí a gente não sabe o também que aconteceu Mas neste é um neste vídeo meio tempo. quilométrico também. Se a gente for ver o acontecido, talvez Mas eles só pode ser tenham uma colocado... parte, mas sim. Fefito, pode ser uma parte crucial para Pode se ser uma entender o que parte crucial. aconteceu, né? É fato, isso é fato, né? Olha só, me assusta muito que isso tenha acontecido, sei lá, 1 ou 2 semanas depois do que ocorreu no supermercado Extra. Em que alguém foi morto, um jovem negro foi morto por meio de um mata-leão. E de novo a gente vê o tratamento dado para um homem negro, que pelas imagens pelo menos tá quieto, não oferecendo resistência, não tá usando de palavras de baixo calão, não tá provocando ninguém e tá sendo agredido de uma maneira brutal, assim. Meu coração fica completamente partido vendo isso e vendo o desespero da filha dele, assim. Eu acho muito louco que a Caixa diga que não viu atitude racista, quando nesse vídeo a gente vê claramente alguém se referindo a ele como esse tipo de gente. Que é uma expressão ridícula. Eu vou trazer aqui como um exemplo, um caso paralelo, porque eu acho que a gente fala de casos de racismo e acha que esses casos são isolados, assim. A gente tem uma congressista negra na Câmara dos Deputados, chama Talíria Petroni. A Talíria, desde que assumiu seu mandato, ela tem sido barrada pela segurança da Câmara dos Deputados sempre que ela vai na porta do anexo 4. Pra você que não sabe como funciona em casa, todo deputado tem que usar um broche. O broche da Talíria tá sempre aparente. Toda vez que ela chega pra entrar no anexo, mesmo usando o broche que todo deputado usa, pedem a ela um crachá que não é necessário e que não é pedido a nenhum homem branco. A Talíria tem falado sobre isso desde que assumiu. Tem feito essa denúncia desde que assumiu. E ela, sendo congressista, tem sido barrada em seu trabalho. Imagina um homem negro que não tem o poder de uma deputada, não tem a exposição de uma deputada, e que ficou esperando por 4 horas para ser atendido, vendo outras pessoas sendo atendidas na frente dele. A gente vive num país que vive de descaso com a população negra, assim, e acha que isso é normal. Eu não sei o quanto de insensibilidade, em que momento a gente ficou tão insensível. Socorro. Ô, Fefito, agora, muita gente também relembrou, né, o caso do supermercado Extra. Agora, eu queria fazer uma comparação dos dois casos, fugindo um pouco do debate do racismo, mas transferindo para o debate da qualificação dos profissionais
e dessa força que também me parece uma força excessiva. Será que eles não têm um mecanismo para poder imobilizar uma pessoa que não seja dessa maneira? Porque assim, ele tinha que sair algemado. Foi preciso imobilizar, ele estava ameaçando alguém. É isso que acho que a circunstância é um pouco difícil ali. Tinham mais Por exemplo, policiais Caio, ali, né? quando o cara fala, eu só vou para a delegacia com esse cara se ele estiver algemado. Isso Por é que impreciso. teria que Isso se é uma frase. algemar esse Isso é uma cara? colocação de um cara leigo, né? Não, só se ele oferecer de fato risco à autoridade policial ou ele próprio. Então, se a autoridade policial garante a segurança física desse gerente no transporte, não há que se falar nisso, até porque ele parecia, naquele momento, estar de forma pacífica. Mas aqui eu tendo a concordar com o Edgar, no sentido de que é muito precipitado tirar conclusões a partir dos elementos que a gente tem à disposição. Tem duas condutas aqui que são potencialmente ilícitas, né? A primeira é o abuso de autoridade por parte do agente policial. Força desproporcional. Usar o uso excessivo da força, só que aí vem aquela questão, o que se faz com alguém que se recusa a sair de um estabelecimento? Já havia passado o expediente bancário, o horário comercial, e no próprio relato ele já fala que ele estava há horas lá, e há horas pedia-se para que esse senhor saísse das dependências. A outra questão diz respeito... Sem ser atendido por 4 horas. Mas a gente tem que... Então, esses elementos a gente não tem, Fefito. A gente não pode basear juízo só em um depoimento. A outra potencial ilicitude seria, de fato, o crime de racismo. O Crispim fala em injúria racial, né? Então, são duas questões. A primeira, a demora e recusa no atendimento. Isso configura uma das hipóteses, vamos dizer assim, tipificadas na lei do crime racial. E tem também o que o Crispim chamou de injúria racial, e eu peguei exatamente as aspas do gerente do banco, que é o seguinte: ele tem que sair daqui algemado, porque o que ele fez, ele está infringindo regras. Acordo eu não faço com esse tipo de gente. Qual foi a interpretação subjetiva do cliente? Quando ele disse essa expressão, esse tipo de gente, ele estava se referindo a pessoas negras, certo? Qual é uma interpretação alternativa? Que ele fez referência à frase anterior dele, ao tipo de pessoa que infringe regras, que não respeita a autoridade policial, que não respeita o horário comercial, o expediente bancário, que fala de forma exaltada, como foi relatado por outras pessoas, e por aí vai. Só para retomar no aspecto jurídico, a lei do crime racial fala no artigo 5º o seguinte: recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. E o artigo que trata da injúria racial, esse no Código Penal, 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, certo? Só que com elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. De fato, injúria racial não se verificou. Então, nesse sentido, o depoimento do Crispim está equivocado. Até onde se tem de informação. No caso da injúria, porque ele fala no vídeo que a injúria se deu por causa dessa expressão, o que objetivamente a gente não consegue extrair da fala do gerente. E nem a conversa anterior, né? Não, dele se não tiver mais nenhum outro elemento, o próprio Crispim não apontou nenhum outro elemento. Mas aqui eu queria só, também para contextualizar o ouvinte, Salvador é a cidade mais negra fora da África, né? Então, miscigenação, integração racial, elas fazem parte da cultura regional. O policial, ele é branco, mas ele não tem fenótipo de ariano. Ele é da cor do Marighella. E o PM que está ao lado dele é negro. É afrodescendente. Então, assim, é precipitado tirar a conclusão, a gente só pode especular, e aí tem uma outra questão. A gente fala muito em racismo estrutural, mas será que da mesma forma que existe racismo estrutural, e ele de fato existe, será que não pode existir também vitimismo estrutural? Ou seja, um viés de interpretação da realidade condicionado a enxergar preconceito onde ele não existe. Claro que a sociedade perde dos dois jeitos, seja pelo crime de racismo ou pela falsa comunicação desse crime. Olha, de um jeito ou de outro, eu fico pensando nessa filha gravando essas imagens e o que isso representa psicologicamente para ela, ver o pai nessa condição aí, é lamentável. As imagens falam a gente teve um caso, Edgar, Edgar, oferecendo resistência, ele não teria que sair algemado. A gente não dá para chamar de vitimismo. A gente teve um caso análogo nos Estados Unidos, o Washington Post, famosa publicação progressista, está sendo processado em $250 milhões por difamação e assassinato de reputação de um jovem de 16 anos, apoiador do presidente Donald Trump, que foi filmado rindo de um nativo americano. Acontece que esse vídeo ele foi
exibido de forma cortada e descontextualizada, como se o jovem estivesse provocando. Na hora que foram apurar e viram outros vídeos, foi justamente o oposto. Tanto que o Trump falou que esse jovem era o símbolo máximo das fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado, extrair uma lição disso, de que para formar a nossa opinião assim, de maneira definitiva, taxativa, julgar e condenar o cara no tribunal da internet, é melhor a gente ter todas as informações à mão, e aqui não é o caso. Edgar, só para fechar, o Crispim Terral também se manifestou pelas redes sociais, pelo Facebook dele, onde ele diz que em pleno século XXI ele foi tratado de forma ríspida e claramente vítima de preconceito racial, e também houve um protesto dentro dessa agência da Caixa de várias pessoas aí que acompanharam o Crispim até a agência para protestarem também contra a ação que ele sofreu dentro da unidade. Boa, obrigado, Vini. Vamos lá, vamos em frente. O assunto agora é política. Nessa terça-feira a gente tomou conhecimento dos índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Segundo pesquisa CNT-MDA, o capitão reformado é aprovado por 57,5% da população. A rejeição a ele é de 28,2%. Vamos a Brasília, saber com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, qual a leitura que você faz desses números? Esses números é bom de cara a gente saber que é uma avaliação pessoal da figura de Jair Bolsonaro, né? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, esta pesquisa, como sempre, né, é uma fotografia do momento político, indicando ali várias dificuldades iniciais e políticas do presidente Jair Bolsonaro. Mas foi um resultado considerado positivo. Agora, a aprovação pessoal do presidente Jair Bolsonaro é considerada alta e boa. Interessante é que se perguntar à população, e houve essa pergunta, né, se o governo dele está bom, todos respondem que está melhor do que os governos anteriores, Michel Temer e Dilma. Mas se for olhar ali nos números, o governo Bolsonaro, nesta fase em que todos enfrentam mesmo uma certa dificuldade de início, né? Porque em cada revolução a expectativa é muito grande no pós-revolução. Aconteceu uma revolução pelo voto, mas uma revolução. E aí não dá para acomodar a todos, tanto em nacos do governo quanto ideologicamente ou em expectativa. Daí essa decepção inicial no governo. Mas ele é considerado bom demais ainda nessa expectativa, apesar das crises, inclusive agora a crise política. Edgar, é uma característica especial do governo Jair Bolsonaro, é de que com a briga com a política, queima de caravelas aí na área política, fica muito importante o apoio popular. É onde se firma o governo Jair Bolsonaro. Daí a importância desses números, né, de apoio, principalmente esse que você citou, que é o apoio pessoal do presidente. Sim, o Zé, é curioso também observar que em termos de governo, quando se põe à frente o tema governo, essa aprovação vai lá para 39%, quase 39%, né? Essa comparação que você faz, ela de alguma maneira ela fica comprometida, já que, por exemplo, no caso de Lula e da Dilma, por exemplo, quando essa pesquisa foi feita, no caso do Lula, ela foi feita com maior antecedência. Ali no primeiro mês de mandato do presidente Lula, que já tinha ali confirmadamente uma aprovação popular, tudo. E na ocasião a dele girava em torno de 57%. E a da Dilma, que foi um pouco depois ainda, lá para o meio do ano, a aprovação chegava em 50%, 49,8%, quase 50% de aprovação. Eu estou te falando isso porque muita gente que não votou no Bolsonaro considera em termos de governo, nas figuras principalmente de Paulo Guedes e do juiz Sérgio Moro, ali um grande feito, né? São grandes quadros para compor essa mudança de paradigma no Brasil. E é curioso que quando se analisa o governo, esse número baixa, né? Como é que você vê isso? Olha, é porque o momento político. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito ali a bordo de uma grande fatia contra o PT. Muita gente acha que não foi vitória do Bolsonaro, mas a derrota do PT. E o eleitorado dele é composto de vários setores. E ele pegou um país dividido. Sim. E conseguiu fazer ali uma, digamos assim, limpeza na área de gestão, não colocando os políticos tradicionais, e isso agradou. E muita gente apostando assim, já que ele entrou, não foi com o meu voto, mas vamos torcer pelo país. Sim. E torcer pelo país é torcer agora pelo governo Bolsonaro.
É mais ou menos isso. Sim, Trindade, vamos dar uma guinada no assunto. Ontem, na posse do ditador, você vai comentar? Eu quero fazer só um breve comentário, né? Você trouxe aí, Edgar, essa questão das comparações, né, com os outros presidentes do Brasil. Em termos pessoais, né, das figuras e do governo, né? Só que é muito difícil fazer essa comparação porque ou a metodologia é diferente, ou o instituto que fez a pesquisa é outro, né? Ou, como você bem colocou, os períodos eles são diferentes. Então, é muito arriscado a gente extrair uma comparação a partir disso. Agora, falando dos dados da própria pesquisa, eu acho que o Zé Maria ele foi no ponto. A aprovação do governo, que orbita em 40%, é muito menor do que a aprovação do Bolsonaro, que bate quase 60%. Né? E mais, a desaprovação do Bolsonaro enquanto figura política é de apenas 28% e só 7,6% das pessoas se dizem arrependidas do voto que deram. 70% das pessoas acham que o Bolsonaro está melhor ou igual a Dilma. 55% acham que ele está melhor. Qual que é a conclusão óbvia desses números todos que eu trouxe? O Bolsonaro é maior que o seu governo e muito maior que seu partido do ponto de vista da cultura política personalista que, infelizmente, aqui cumpre registrar, domina o nosso país. Aí tem algumas outras coisas interessantes nessa pesquisa. Por exemplo, adivinha quais são as 4 instituições menos confiáveis segundo o povo brasileiro? Imprensa, 3,7% de confiança apenas, governo 2,4%, e desse número baixo, talvez a influência no governo Bolsonaro. Óbvio que um povo que não confia no seu governo, pensando em sentido lato, quando você joga isso para governo Bolsonaro, isso vai trazer o número para baixo. Congresso Nacional, 1%, e partidos políticos, 0,2%. Só a título de curiosidade, a instituição que as pessoas mais confiam é a igreja, mais de 1/3 das pessoas. E sobre a Previdência, que é o que realmente importa nesse momento, 43% aprovam e a desaprovação está nesse mesmo patamar, dentro da margem de erro. Ontem, aqui na Jovem Pan, houve uma extensa entrevista ao Bruno Bianco, que é o secretário especial adjunto, brilhante procurador, Dr. Bruno Bianco. Recomendo que o ouvinte se informe. Eu mesmo aprendi bastante sobre as minhas próprias contribuições ao INSS, que eu nem sabia que eu fazia, e ele disse o seguinte: a Previdência é um problema de umbigo, cada um olha para o seu. Então vale muito a pena, eu recomendo, você que quiser se informar sobre Previdência, dê uma olhada nesse programa Pânico de ontem. Vamos falar então, Zé, dessa questão também delicada pro governo do Bolsonaro, ainda falando sobre ele. Ontem, na posse do novo diretor da Itaipu Binacional, o general Joaquim Luna e Silva, Jair Bolsonaro afirmou que a construção da usina se deu graças ao papel dos comandantes brasileiros e do ex-presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, que governou o país de 1954 a 1989. É um fato que cabe entra no debate, né, Zé, com também visões acaloradas aí, no momento em que o Brasil dá essa visão, digamos, mais dura com relação apresenta essa visão mais dura com relação ao ditador Nicolás Maduro. O Bolsonaro vai lá e chama também um ditador, né, esse no caso do Paraguai, durante esse período aí que eu mencionei, de estadista. Sem contar o Eduardo Araújo, que olha com um olho o Kim Jong-un e o outro também, que foi uma... A gente vai falar no programa ainda sobre isso. Vamos concentrar nessa visita do Bolsonaro ao Paraguai, Trindade. De novo a história do umbigo, né? Cada um olha para o seu umbigo. Não foi engano, não foi equívoco. O presidente Jair Bolsonaro conhece muito bem a história do general Alfredo Stroessner. 35 anos, né, de poder, 7 mandatos consecutivos. Sim. E uma ditadura feroz e que marcou época aqui na América Latina. O presidente Jair Bolsonaro conhece muito bem e, na verdade, ele quer destacar aí desta gestão, a gestão militar, que é muito adotada aqui no Brasil. Veja bem, ele indicou agora o líder do governo militar, o major, e 3 vice-líderes militares, né? A major, deputada major de São Paulo, o capitão Augusto, e o outro militar. Então, assim, não foi esquecimento, não foi lapso, mas uma ideia mesmo do presidente. Luna e Silva é o novo presidente da Binacional de Itaipu, do lado brasileiro, né? Depois de 30 anos de nenhum militar assumir a presidência desta grande estatal importante, estratégica estatal. E nem o presidente da República vai à posse de um presidente de uma estatal assim.
Mas Edgar, de novo, assim, a história do umbigo e, de novo, respeitar. Eu aprendi muito a respeitar o momento histórico, né? O Bolsonaro lida diferente nesta época. Ele acha mesmo que havia uma guerra contra o comunismo na região, aqui na região da América Latina, e ele entende que é assim. Não foi engano, nem erro, nem nada. Ele conhece muito bem a história, mas que provoca arrepios, provoca. Vamos lá, agora com esse tema, Caio, o que você pensa a respeito dessa saia justa, digamos assim, do ministro, Ernesto Araújo, ao explicar aí a questão do tratamento, olhar do tratamento diferenciado a ditaduras, por exemplo, relacionadas à Venezuela e à Coreia do Norte, né? Tá de boa? O que você pensa a respeito? Olhar um com um olho, olhar o outro com o outro olho? Qual é a dificuldade que você vê a respeito desse tema aí que o governo passa? Aquela frase famosa, né, do estadista, esse Otto von Bismarck, o alemão, né, política é a arte do possível, e eu acho que a gente tem que cuidar dos problemas que estão mais à mão. Então, Coreia do Norte não é um problema imediato nem urgente para o Brasil, e ele foi diplomático na resposta dele, muito, muito diferente da situação venezuelana, que tem consequências diretas aí para o povo brasileiro, e especialmente na questão de refugiados, epidemias de saúde, esse tipo de coisa. Mas eu queria fazer uma observação, na verdade, sobre a colocação do presidente Bolsonaro. Eu peguei as aspas dele sobre o general Alfredo Stroessner, do Paraguai. Diz o presidente: isso tudo não seria suficiente se não tivesse do lado de cá um homem de visão, um estadista, que sabia perfeitamente que o seu país, o Paraguai, só poderia prosseguir e progredir se tivesse energia. Então, aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Quando você vai no dicionário, fiz questão de fazer essa visita, você vê lá o termo estadista, tá assim: pessoa versada nos princípios ou na arte de governar. Geralmente a gente usa essa expressão para uma pessoa de visão de longo prazo. É claro que a gente sempre vai olhar como modelos de estadistas aqueles buscar referências dentro da democracia. O símbolo máximo do estadista do século XX é o Winston Churchill, grande combatente de tiranias, do nazismo ao comunismo, ao socialismo, que era um conservador, né, conservador inglês. Por outro lado também, dentro dessa ideia de contexto histórico que o Zé Maria trouxe para a gente tem aquela entrevista famosa do Hamilton Mourão à Globo News, na qual ele fala que heróis matam. Né? E de fato, você vai falar que os 5 chamados 5 bons imperadores de Roma na Idade Antiga não eram estadistas, que a Elizabeth I da Inglaterra não era uma grande estadista. O contexto histórico ele é muito importante, até em questões que são narrativas hegemônicas. Por exemplo, Revolução Francesa é vista como um marco civilizatório, certo? Só que é uma revolução que espalhou o grande medo, o grande terror, houve a criação da guilhotina. Foi um período tão sangrento que até os arquitetos da Revolução, né, então a gente está falando de Danton, Marat, Robespierre, esses caras eles arderam no fogo da sua própria fogueira. Então a contextualização ela é essencial para a gente entender, mas de qualquer forma eu acho que esse tipo como se diz, de elogio, ele não serve aos melhores interesses brasileiros. Ele tem um viés muito mais político e em tom de campanha para a inflamação das bases e tal, e alguns setores aí dos entusiastas do presidente, do que efetivamente para políticas de Estado. Eu acho que não faria mal baixar esse tom e focar nas coisas que de fato são interessantes para o Brasil. Fechou, Zé? Uma frase para a gente finalizar? Não, é isso mesmo, e é só lembrar que a Venezuela aqui, Edgar, em 2003, o ex-presidente, então senador José Sarney, fez um discurso muito interessante. Ele dizendo e denunciando de que a Venezuela estava se armando, comprou caças, carros de combate e se militarizou demais. E isso poderia provocar uma corrida armamentista aqui na região. Então a Venezuela é sim um problema militar, eles são militarizados, têm armas e o Caio tem razão. É um problema muito próximo que a gente não pode deixar de priorizar. Valeu, Valeu, Trindade. Bom trabalho, obrigado pelo papo e bom trabalho para você nessa jornada aí em Brasília. Perfeito. Vamos seguindo aqui no Morning Show. Olha, vamos girar o assunto. Paulinha, o que afastou? Conta pra gente o ator Bruno Galhaço
da novela O 7º Guardião da TV Globo. Ele vive um personagem, né? O chamado Gabriel, o personagem. Gabriel, né? O que aconteceu? Por que, Vai que me ele dizer tá... que tem a ver com Noronha. Por que ele tá fora? Vamos deixar um pouco de silêncio pro pessoal ficar pensando. O que você acha? Na verdade, é claro que uma doença nunca é providencial, mas nesse caso quase foi, viu, Vini? Porque parece que o clima ali nas gravações continua meio pesado, pesado, né? mesmo entre o Bruno e a Marina Rui Barbosa, porque a Giovanna Eubank foi uma das atrizes que deu unfollow na Marina Rui Barbosa, e isso parece que gerou um climão também entre a Marina e o Bruno, que são par romântico ali na novela. Então, muito provavelmente vão ter cenas Era românticas. madrinho de casamento? Foi madrinha de né? casamento. Isso aí. Foi madrinha. Mas tá Tá bem, rolando né, meu? também esse climão entre os dois. Edgar tá sabendo Vocês tudo ligaram, meu? da Meu, novela peraí. do História de Silvano. Noronha, ele Eu sabe trabalho- de cabo a É. rabo. Eu trabalho com vocês todo dia aqui. Vocês vêm com essa história desde o começo. Não, mas vamos lá, ó. O Bruno Gagliasso teve um cálculo renal, Porra. Edgar. Teve uma crise de cálculo renal. Teve que Até passar o Caio por uma sabe de tudo cirurgia. isso aí, que tá rolando. Tô manjando Até muito o surubão de Noronha, Eu por sei, exemplo. eu sei do que se trata. Ah, Olha lá. Tá vendo? Tá Não, todo não mundo fomos, em cima do não lance. fomos convidados, né, Edgar? Só pra fomos. deixar... Não fomos. tudo claro. Infelizmente. Ops. Fala, Bom, Paulinho. mas o Bruno teve um cálculo renal, passou por uma cirurgia ontem, parece que tá tudo bem, mas vai demorar aí uns de 5 a 7 dias pra ele retornar às gravações, então só depois do carnaval. Parece que tinham cenas importantes que iam ser gravadas, então quem tá tendo trabalho com essa história é o Aguinaldo Silva, que tá tendo que, né, ver o que vai fazer com o Loreto pra tirar, ver como é que vai fazer pra gravar essas cenas do Bruno com a Marina, que, enfim, já não estão se dando bem, e agora o Bruno afastado por causa do cálculo renal. Então é uma grande confusão, na verdade, podia tirar a novela do ar e colocar no ar essa nova novela de realidades. A Fabiola Hypert podia ser a narradora. E aí, o que tá rolando também? O apoio do casal, do Bruno pra Giovanna Eubank, né? E da Giovanna pro Bruno. Então a Giovanna fez um post romantic, uma foto dos dois, super linda, escrito: meu amor, meu melhor amigo, meu porto seguro, te amo daqui à eternidade. Porque a Giovanna Eubank ficou um pouco queimada com parte do público que achou... Perdeu seguidores. Diz que o Léo Dias falou que foram 400 mil seguidores. Ah, ela e a Bruna Marquezine somadas, 400 mil, mas aí tem que contar também quanto ela perdeu no YouTube, quanto perdeu no Instagram. Bom, é muito seguidor perdido. Diz que tem gente também indo no perfil de uma marca de protetor solar, da qual ela é garota propaganda, pedindo para rescindir o contrato, aquela pressão que acontece na internet, que a gente nunca sabe se são seres humanos, se são bots, mas enfim, é um grande movimento, agora pesando aí na conta da Giovanna Eubank. E ela e o Bruno não têm respondido diretamente a nenhum desses ataques, tem tentado levar com humor, enfim, tudo isso que tá acontecendo, mas realmente não é um grande momento aí para esse casal. A melhor Caralho, resposta aos Fefito, ataques é o amor, gente. Esse momento é o maior Black Mirror, né? As Muito. coisas se medem agora por seguidores. Muito Black Mirror. Quanto Mas se a perde, melhor quanto se resposta ganha. a ataques na internet Porra. é amor, gente. Hein? Enquanto tem gente mal amada atacando, tem gente beijando na boca e fazendo conchinha de noite. Meu caso, inclusive. É isso, e boa Beijo, sorte. amor. Mas peraí, deixa eu falar uma coisinha rapidona. Fala. Paulinha, o Bruno vai ter uma licença de 7 dias da novela, o que vai complicar ainda mais a vida do Aguinaldo Silva, porque a novela tá chegando perto do capítulo 100. E no capítulo 100 aconteceria a cena de sexo tão esperada entre Luz e Gabriel, que são os dois protagonistas, o Bruno e a Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa, portanto, acaba de se livrar de ter adiado uma cena quente com o Bruno Gagliasso por causa da operação. Então, Aguinaldo Silva agora tá reescrevendo uma semana inteira de capítulos. E, Aguinaldo, boa sorte, que você que acabou se estrepando com essa história, não é, querido? Porque, meu Deus, tá tendo verdade. que rearranjar pra todo mundo aí. Já nessa lá no novela. meu blog, jp.com.br/Fefito, vai ter mais detalhes sobre essa história aí da novela. Da hora certa. Quem tá aí? Eu até agora não entendi a Vai, história. Casão, É vai. difícil, Casão. Eu não sei quem que pegou quem, que não pegou. Acho que ninguém pegou ninguém, isso que é o pior. Onde você tava nessa hora? Eu não sei também. Eu com o Galvão. O Galvão me perguntou esses dias. O Galvão sabe tudo. 6h08, quer dizer, 10h40, horário de Brasília.
A nossa convidada de hoje está qualificada para falar de muitos, mas são muitos os temas que ela pode discorrer a respeito. Gente do céu, jura, Edgar? Ela pode falar, por exemplo, da Maju Coutinho, das mudanças na cobertura da previsão do tempo na TV, já que anos atrás ela foi garota do tempo, sim, Ninguém na lembra. própria TV Globo. Pode falar também sobre Oscar, uma vez que ela já apresentou a premiação e entrevistou grandes nomes do cinema. Se o assunto for universo feminino, então, a nossa convidada tem tarimba para tratar praticamente de tudo. Sexo, casamento, mercado de trabalho, saúde. Em 25 anos de carreira, ela viveu as dores e as delícias desse universo. A versatilidade tem explicação. Aspas aí. Estar sempre aprendendo é a minha filosofia de vida, diz nossa convidada, jornalista e apresentadora Maria Cândida. Muito bem, gente, muito obrigada. Muito Prazer bem. ter Aí, ó, vindo. aplausos da nossa classe. Sem Acertou o querer nome. puxar o saco, eu adoro esse programa e eu vou dizer o porquê. Porque ele tem informação, ele tem a informação. Eu tava ouvindo o Caio falando que um dos canais menos confiáveis, que as pessoas menos confiam em pesquisa, 3,4%. é a imprensa. A imprensa. Que triste isso, nossa. Bom, mas enfim, Muito triste. a gente não vai falar de tristeza aqui. Então eu fico muito feliz porque tem vocês, Fefito, Paulinha, que falam de entretenimento. Ela ouve variedade, mesmo, porque ela me tem escreve humor. no WhatsApp dizendo que ouve. É verdade. Aliás, eu tava ouvindo, viu, Edgar? Me confundi com a Maria Fernanda Cândido. Isso, mas olha, o ato falho tem razão. A Maria Fernanda Cândido trabalhou comigo na MTV, porque a gente teve um tempo ali que trabalhamos juntos e ela fazia, se eu não me engano, ela fez o Aldente, depois ela fez um programa da praia no verão. Mas Ixi, a O Maria Edgar Fernanda sempre Cândido- muito mal acompanhado, É. né? Desculpa aí, verdade. vai. Todas as Mas errou, gatinhas meu. da MTV, né? Sabrina, Marina. Pois é. Maria Fernanda Cândido. Mas ela tá na novela Tá na sempre. novela então sempre. Pode confundir que eu fico feliz. Olha, mas Maria Cândida, é um prazer recebê-la aqui neste programinha Muito de obrigada. rádio. Vamos falar em televisão. Você ainda tá no ar na TV Aparecida com programas que já estão pré-gravados, é Sim, isso? no fundo, na sexta... Hoje é quarta, né? Na sexta-feira, nós terminamos um ciclo, tá tendo reprise. Eu trabalhei 2 anos na TV Aparecida, foi o último canal de televisão que eu trabalhei. E dia 4 de fevereiro, nós abrimos nosso canal do YouTube, no YouTube, Exato. Maria Cândida. Aliás, conto com inscrições, vai lá, que você vai gostar. Aliás, tá passando aí na Olha lá. tela, é isso? Esse vídeo fez maior sucesso, Paulinha, acho que você vai gostar. 5 coisas que elas odeiam no comportamento deles. Dá um spoiler. É geral, aí Mas você fala conta geral. sobre o que Spoiler, que é o canal. Maria. Bom, já sabemos que tem Ó, comportamento. Tem muita coisa, eu já escrevi aqui no meu bloquinho pra eu não esquecer de nenhuma. O comportamento, por exemplo, esse aí, que só eu falo, tipo vlog. 5 coisas que eles fazem e elas odeiam. Sobe som? Uma Aí, ó. loja bem mais barata. Você vai usar o seu dinheiro, o seu cartão. De repente você precisa de uma camiseta 25, É, eu tô falando 27 que- Ah, cê- é reais. utilidade Eu sei, pública. ainda É, te dá dicas, coisa que eu tô Dicas. usando. Os Bom, homens o que nos acontece? acompanham, Ele muitas olha vezes, eles assim, ficam de olho. Assim, você quer aquela camiseta mais básica de 20 reais. E eles ficam olhando e falam assim, você não precisa, você tem um monte, vai. Ou você gasta com o seu dinheiro, no seu cartão de crédito, ele olha o cartão de crédito depois. Fefito, conferindo que você gastou 37 reais. Ah, eu não gosto disso. Amor, Acho você abusivo. é um anjo que nunca fez isso. Acho abusivo. Um anjo sensato em minha vida que nunca me regulou em nenhuma compra. Amo. Mas Até porque o dinheiro é seu. Até porque, né? Mas E mesmo Maria se não Cândida, fosse. Tem saúde, Você intestino sabe, preso. Paulinha, o meu pai é um lorde também nisso. Sabe o que ele fazia quando ele acompanhava minha mãe nas compras e ficava fazendo halteres com as sacolas. Com as sacolas, É olha aí. isso. Ai, que fofo. Carregando Maria todas. Cândida. Unindo o útil ao agradável. Então, no canal tem muita coisa. No fundo, eu separei por editorias, que é o que a gente chamava na época, mas hoje minha filha, que tem 13 anos, falou que é quadro. Mas não é, É um editoria, quadro. é quadro. É coisa de jovem isso aí. É, coisa de jovem. Isso é um contexto que é uma coisa que a gente tem que mudar também. Youtuber não é só jovem. Youtuber tem tutorial, tem dicas. E eu tô mirando muito nas mulheres, que é uma bandeira que eu levanto muito, e nas pessoas que têm mais de 40 anos. Mas Maria Cândida, você tá indo na contramão. Por quê? Você Por quê? já tem um nome estabelecido na televisão. É. Todo mundo... A gente se viu aqui sua carreira. Você já entrevistou astros de Hollywood. Já teve programa próprio na Record. É. Na TV Aparecida. Você é uma carreira de décadas. Na assim. Globo, você não Na esquece de Globo, falar. exatamente, E aí você tá abrindo mão de um programa na TV que, em tese, é onde o dinheiro está.
e deixa as pessoas muito famosas pra fazer YouTube. Mas as pessoas Por que não você vão ser mais resolveu- famosas porque estão na TV. Vocês são... vocês têm um programa de rádio aqui que passa no YouTube, tem 16 mil pessoas que eu acabei de ver assistindo simultaneamente, Fefito. Foi difícil desistir da televisão? Muito, mas eu não desisti. É da mais do televisão. que a TV Aparecida, Não desisti. meu. Se me chamarem, ó, faz uma... foi um contexto. Eu já tô com essa história de entrar pro YouTube, é que eu não sabia o que fazer no YouTube. Falei assim, vou pegar uma pessoa e ficar entrevistando. Que coisa chata, entendeu? Tem entrevista também. Ontem a gente foi ao ar com uma promotora do Ministério Público falando por que não é não. E dando dicas como denunciar, o corpo da mulher é dela mesma, a roupa dela não é um convite. Enfim, quinta-feira a gente vai falar sobre cantadas, que os homens estão ficando bem bravos com a gente, porque a gente só fala não é não, não é não. E a gente não vai falar tão de sabendo. cantadas que eles... qual cantada legal que funciona? Só pra vocês terem ideia, uma que eu ouvi de uma amiga, porque elas gravam e tal. Eu falo demais, eu sei que eu não dou ponto maravilhoso de isso. corte. Uma é assim, você... Ai, oi... Você é o Google? Você é o Google? Aí ela fala, não, eu não sou o Google. Por quê? Porque você tem tudo que eu quero. Fala, Paulinha. Sei, Essa tipo é uma- uma sucesso tipo- com você, isso é uma piada? cantada. Eu Essa acho que cantada. a cantada tem muito a ver com o momento, Putz, entendeu? Às vezes, num momento, pode ser engraçado. É muito pode pegar presença de bem. espírito. Tem que né? ser engraçado, eu acho. Ou pode pegar super várias de mal e outra ser o maior época, né? flop e você falar, meu Deus Tem do céu, cantada, dá não? licença. Não, tem que ter uma presença de espírito Então, ali. Não porque essa daí ela pode funcionar muito bem numa circunstância, mas ser um. Não, acho que não funciona. Broxar em outra. Não funciona, mas não é uma piada que eu vou falar assim, que sem graça. Eu vou falar Sim. assim, se o cara é interessante, eu vou falar assim, legal, valeu. Se o cara não for, eu vou falar, beleza, e daí pronto, entendeu? Você Não é acha- ofensivo. Esse movimento que você faz, a gente pode pensar que, na tua visão, a TV já é uma coisa que. Não sei se ultrapassada é a palavra, mas. A gente tem uma massa que assiste a TV, que é uma massa de mais de 50, mais de 60 anos. Lá na TV Aparecida era muito assim. Então, todas as pesquisas indicavam mais de 50. Como eu tenho 48, então 47, fazer 48 em julho. faz eu tô toda a diferença. Não faz, não. Tá tudo ali, tô a caminho dos 50. Inclusive, é um quadro. Caminho dos 50. Como que é essa nova mulher? O que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Sei lá. Ou eu descobrindo esse universo. Mas, um quadro Maria, que- os 50 são os novos 30. Calma, sim. Então, eu acho que eu vou Você viver está até muito os bem, 90. você está linda. Você está uma mulher Olha. iluminada, Tá mesmo. brilhante. Aliás, o Eva hoje vai ser sobre isso. Olha aí. Ageless. Tá vendo? Quantos anos Isso. as mulheres têm? O que é envelhecer bem? É uma grande questão isso daí, Isso aí. né? E envelhecer na televisão? Envelhecer Maria na televisão Cândida, já porque- foi muito. Eu acho que é triste, porque assim, ao contrário dos Estados Unidos, que você tem âncoras e âncoras valorizados, quanto mais idade você tem, mais experiência você tem e mais combativo você pode ser, com muitas referências. Aqui no Brasil, assim, há 5, 10 anos atrás, assim, eu ficava com mais de 50, tá ficando velha, né? Não sei o quê. Então, Fefito, respondendo a sua pergunta, porque eu não respondi, não é que eu saí da TV. Eventualmente, eu posso fazer coisas na TV, porque é o nosso ganha-pão. O YouTube não me dá R$1 ainda, mas vai dar. Eu acredito que vai Você dar. foi apostar na internet porque o seu pedido de namoro na TV viralizou? Aliás, Vocês, acabou a mesmo? Paulinha e você combinaram, né? Porque eu... E a na gente aber- tá curioso. Não, na abertura, o Edgar, 25 anos de jornalismo e tudo, inclusive foi pedido na TV. Eu falei, Mas e viralizou. Nossa, se Isso vocês está no não seu colocar no currículo, ar. afinal de contas. Viralizou. Viralizou. Essa cena viralizou. Não, muita gente acha. Eu recebia mensagem. Vocês vão colocar a imagem de hoje. Fico muito feliz. eu não me Posso depois falar uma vontade. coisa? Então, eu achei que Fala você uma não coisa. se sentiu muito à vontade. A gente comentou aqui no Morning, eu falei, nossa, mas me pareceu uma coisa meio que... Então. ela não gostou muito, assim, Não, podia não, ser de outro eu jeito. gostei, conta. eu gostei. É que assim, em toda a minha história, não foi uma história de exposição com relação a relacionamento. Eu fui casada há 10 anos. Se você puxar um Google de mim, você não tem imagens minhas. Eu tenho imagem do meu ex-marido, talvez com um namorado e só. Eu não tenho imagens muito com homens. Porque minha pegada sempre foi profissional. Tem a exposição da mulher, mas não tem a exposição do relacionamento. E aí, isso começou público já. E eu achei lindo, e todo mundo achou lindo. Me pegou de surpresa, mas assim... Pô, a e gente aí- podia pôr essa cena aí, Bruno. A gente não, Não, já consegue. tá colocando, mas, Mas essa daí, essa que tá passando agora da Lozinha? Olha ali. Isso é sério. Então, foi bonito. É que assim, o relacionamento... Tá escrito Olha na lá, lousa, né? Constrangimento. Pô, a lousa tá. Peraí que eu preciso explicar. O que tá calma. escrito na lousa? Porque Porque- meu Calma, ex-namorado, deixa eu ele é educador financeiro e ele tava lá ensinando um X O de... professor que veio não me aqui lembro ao direito o que ele tava programa. ensinando, mas
Tinha lousa. Posso com pedir uma código. licença? Pode. Volta um pouquinho aí, Bruno, e- pro momento crucial ali. Você consegue... Ah lá, vamos ver. Como que é? Ai, gente, vocês estão. Olha lá, olha lá. o quê? É a Quero saber se você quer namorar Joana comigo. Dark aqui, nós estamos colocando na fogueira. Isso é sério. Ah, mas isso é fofo. Ah, foi muito fofo. Peraí que eu preciso explicar. Calma. Ela teve que recapitular, assim, porque Olha o acho que eu falo ninguém agora, entendeu. olha o que eu falo agora. Eu vi milhões de professor veio aqui ao programa em maio desse ano. E A gente se a gente não é comum isso, mas a gente foi almoçar, porque eu a falei, gente já foi pensei que jantar, eu saio com conversamos todo sobre mundo, finanças, vem aqui. na verdade, sobre planejamento financeiro. Como fomos esse ao tipo de teatro, gente, ninguém vai fomos ao entender cinema. o que Ninguém tá vai pensar que eu acontecendo. saio com Volta todos sempre aqui. como- Já já voltou voltou outra outra vez, vez, como entrevistado, como é. Bom, é já o deu, né, procedimento. gente? Já deu isso. Então o namoro terminou, não vou falar porque terminou. Aí Não eu- foi por causa do surubão de Noronha? Foi por conta Não, das a questões gente nunca financeiras. Foi, a Nunca gente nunca foram. foi pra Noronha. Ai, que pena. Senão eu ia querer detalhes. Mas Sem você tá aquele- bem? Tô ótima, foi muito difícil. Tá namorando de novo? Tá recuperada? Não, que namoro de... Fefita, eu não sou esse tipo de mulher, assim, sai de um, pega... Não é que esse tipo de mulher, você pode fazer o que você quiser, mas eu preciso de um texto da velha geração, old, entendeu? Não é assim, pegou, saiu, não sei o quê. Foi difícil esse término, não foi fácil, não foi previsto. Também um monte de gente ficou falando, porque eu mandei uma mensagem pro WhatsApp, não era pra ser publicado, e foi publicado. E aí, foi devastador pra mim, eu passei uma semana fora do Instagram, foi horrível. E agora, que faz acho que um mês e nem sei quanto, eu já tô, né, eu peguei, é o meu trabalho, e sempre fui vista pelo meu trabalho. Sim. Eu errei de ficar, errei. Muita gente falou pra mim, não fica com essa exposição, não fica com exposição. E eu, tudo bem, que legal, a gente tá aqui, isso aqui, as pessoas curtiam, só que não vou fazer mais isso, porque não... Só que não. Não vale a pena o like? Porque, não, Você não tá vale a pensando pena. mais nisso? Não, não vale a pena. Mas eu nem pensava em like. É que as pessoas começaram a interagir. Ai, que legal, isso, aquilo. Vocês dois ficam bonitos. Que gostoso. Então, assim, daí eu fui indo. Mas hoje, depois de tudo, o pedido foi fofo, o namoro foi maravilhoso, tudo foi lindo. Só que hoje eu vejo que eu não tenho que ter essa exposição. No máximo, olha, posso falar uma coisa errada aqui, que nunca vou fazer. Mas assim, pretendo não expor dessa forma, porque as pessoas se sentem no direito de também julgarem. Pronto, você viveu a experiência e viu que não é o Isso. caminho que você quer tomar daqui pra frente. Então agora é meu canal no YouTube, Maria Cândida. Vai lá, Maria Cândida TV no Instagram. Se inscreve. Já se inscreveu, Fefito? Eu já. Já? É isso aí, olha, saberemos os novos caminhos de Maria Cândida daqui a pouquinho. Ela continua com a gente aqui no Morning Show, 11 em ponto, horário de Brasília. Aqui no Morning Show desta quarta-feira estamos recebendo ela, a comunicadora, ela apresentadora, esta beldade. Não me olha assim. Não me olha assim que eu fico tímida. Maí. Não vai me pedir namoro no ar, pelo amor de Deus, porque eu já passei pela experiência. Ih, eu vou arrumar problema lá em casa, hein? O Edgar você tem filho? 10 vários. filhos, tô brincando. Meninas, Beijo, Teca. Me treino com relação ao feminismo, Casado há tudo 279 anos. com as minhas garotas. Nossa, isso não todas. acontece mais, né? Não, sou uma peça de museu. Que bonitinho. É um conservador. Homem à Edgar. moda antiga. Homem à moda antiga. Ninguém sabe, mas o Edgar é conservador. Escondo dentro eu de sei, mim eu um sei. conservador. Como que você sabe, Eu Caio? sou homem, eu sou como é que é? O heteronormativo, Fefito? Quis Eu heteronormativo. sou heteronormativo, casado com a mesma mulher há décadas, pai de Família 4. tradicional brasileira. A pergunta é fofo, feliz? galã. Parabéns, Então Edgar. tá valendo 20 anos ou 5 anos ou 1. Mas Edgar peraí, é olha, tudo. Maria Cândida, normalmente aqui quando o convidado é especial, a gente faz ele passar pelo Especial. crivo desta Pode mulher falar, pode mandar. sensacional. Se vira com a Marília. É a Marília Gabriela? Maria Cândida maravilhosa, que saudade de você, querida. Você é loira, mulherão, não para de falar essa coisa louca Que você chata pra cacete. não deixa os outros também. É uma coisa louca, maravilhosa. Que nem você, que né? eu É a Gabi? adoro. É a Gabi? Tá. E eu queria te perguntar o seguinte, você tinha aquela coisa louca de ir pra fora, entrevistar os artistas, Demi Moore, Mary Streep, todo mundo. Qual que foi a coisa mais mala que você viu pela sua frente, hein? Mala.
Não pode começar pelo mais legal? Mais legal, vai. A Mary Streep é uma dama, né? É uma mulher posicionada, é uma mãe, é uma atriz sensacional. E ainda me levaram pra Grécia no Mamma Mia 1, né? Foi na entrevista, porque eu fazia isso há 10 anos, né, Marília? Faz mais de 10, né? Agora Respeita é a só sua youtuber. história. Agora é só youtuber. Não me chamam... Não, como que é? Não me chamaram mais. Mas a Mary Streep, a gente foi pra uma ilha, numa das ilhas que foi gravado o filme. Então foi lindo, lindo. Ainda tinha o Colin Firth, que é um gato, e vários outros, né? Aquele que não foi... Você quer... Qual é o nome? Esqueci. É o Pierce Brosnan. Pierce Pierce Brosnan. É que eu gosto do Daniel Craig, particularmente. Também já eu acho entrevistei. ele um 007 um pouco mais robusto, uma coisa mais... não sei, eu gosto dele. Mas será que ele tá sempre, assim, robusto? Assim, tipo, tórax? No Eu meu acho que imaginário, ele Tipo tá tórax. sempre muito bem, nota 10 pra ele, Eu acho que ele Daniel tá meio Craig. passado hoje, que eu vi ele do lado da Rachel Weisz no Oscar e fiquei, nossa, o tempo passa. E teve alguma experiência que não foi legal? Então, Colin quê? Farrell, por exemplo, eu não sei se as pessoas conhecem muito, mas ele falava com sotaque. Porque assim, quando você faz uma entrevista em inglês, não é tão simples quanto parece. Apesar de ser pouco tempo, as pessoas acham que você fica 20 minutos. Não é. São 5, 6 minutos. Mas você tem... Eu geralmente fazia as perguntas, escrevia, como eu tô mostrando aqui, porque eu adoro escrever, é meu vício escrever. E se eu escrevo errado, eu não, vamos refazer. E aí, eu tenho que fazer a pergunta, e na hora eu tiro o papel e vou conversando, prestar atenção no que o cara fala. Muitas coisas que ele fala você não entende por causa do sotaque. Colin Farrell. Ele tem um sotaque irlandês. Eu não sei se ele queria ter aquele sotaque irlandês, porque ele tava nem aí pra entrevista. Mas eu não entendia muito palavrão, Você muita nunca gíria. entrevistou o Ozzy Osbourne. Vou botar você pra entrevistar o Ozzy pra você. Eu entrevistei os Bee Gees. Ai, que fofo. Na fase lesado, o Ozzy. E você ainda super acompanha esses artistas? Você gosta bastante? Acompanho. Acompanhou o Oscar? Acompanhei. Que você achou? Partidária do Me Too? Totalmente. Todos Você os já imaginava Instagrams. isso, Maria? Então, só pra eu dar o certificado, porque... Cadê a câmera? Tá em todos eu os escrevi lugares. aqui, ó. Eu escrevi um livro, chama-se Mulheres que Brilham, lançado em 2011, eu escrevi em 2010. Aqui com uma foto linda, com Photoshop, inclusive. A história de... Eu fiz uma viagem, um programa que eu bolei junto com os diretores fantásticos da Record. Eu entrevistei 12 mulheres em 12 países do mundo. África do Sul, Tailândia, Filipinas, Finlândia, México, Estados Unidos, França, enfim, Lituânia e tal, porque meus bisavós vieram da Lituânia em 1929, eram camponeses, então eu fui pra Lituânia. Enfim, eu queria entender em 2009 este movimento feminino, porque eu nasci na década de 70 e em 80 começou a dar corpo, ter mais corpo o movimento feminino, e aí foi no sem fim, e agora tá nesse processo que a gente tá, nesse empoderamento, que essa coisa de empoderamento, muita gente acha cafona, até fala empoderar e tal, mas é o processo, acho que esse é o verbo mesmo. Então, assim, foi um processo pra mim, mas eu tô ligada nisso há 10 anos, já tava ligada. Então eu sigo todos os movimentos, divulgo, questiono e quero saber. E entrevistando as atrizes, você já sentiu, assim, os climões? Como climão? Não sei, porque falam que são coisas de bastidores que aconteciam e tal. Você que Geralmente uma circulava entrevista nesses atrás da lugares. outra, né? Não sei. Vocês querem que eu conte? Esses como press que é? junket, né? Então, são as Como é que junkets que acontece a chama. junket? Que dá pra Não pegar, tem de assim, bastidor. vai a Glória Maria, vai a Ana Hickman, vou eu. Tá lá, vai estar esperando lá e tem Pé os na minutos lama. certos. Na primeira vez que eu fiz a entrevista, primeira vez que me mandaram, eu fui entrevistar o Arnold Schwarzenegger. E foi um fora gigantesco, eu dou risada até hoje, porque eu fiz uma lista. Imagina, Arnold Schwarzenegger, primeira entrevista que eu faço, né? Aí eu fiz um monte de pergunta. Aí eles falaram, gente, seguinte, acabou. Aí eu comecei a questionar, falei, espera aí, as minhas perguntas, assim, as minhas perguntas não acabaram. E o Arnold Schwarzenegger na minha frente, e ele assim, ele não sabia o que ele fazia, porque eu questionando, falei assim, seguinte, fiz 15 minutos, porque falaram 15 minutos, e não foram 5. Eu falei, eu tenho um monte de pergunta que eu não fiz. Aí o Arnold Schwarzenegger falou assim, não, deixa ela fazer mais um pouquinho, então. Mas as pessoas, elas são treinadas pra fazer essas entrevistas, elas sabem o tempo. Como é que foi o treino pra você ser moça do tempo? E como é que você tá avaliando Não essa teve virada treino. na carreira
da Maju. Não te, a Maju a Maju eu acho sensacional, ela é uma representação, né? Ela tem uma representatividade enorme neste momento no país, né? Em 10 anos atrás não seria assim, né? 5 talvez não, mas hoje é fenomenal. E ela é fenomenal, ela é uma excelente profissional e eu tô junto com a Maju, sim. Já apontou o estado errado? Mas eu entrei como moça do tempo, acho que em 97, porque a Mariana Godoy, jornalista, ficou sem voz. Eu lembro que eu tava marcada pra começar às 5 da tarde a fazer reportagem geral. Sim. Aí me ligou meu diretor e eu já tinha apresentado um jornal na Record. Eu tava fazendo luzes, umas 2 da tarde, no cabeleireiro. Aí ele falou, você vai apresentar a previsão do tempo hoje no Jornal Nacional. Eu falei, hã? Falei, não é possível, né? Não, porque imagina, uma previsão do tempo assim, é um momento que, né? Sei lá, parece Aquele bom, medo, mas... eles confundem Roraima e Rondônia no Gente, mapa. fora que tem uma coisa verde atrás, não é? Você fica Não, mas meio... antes era o chroma key, aquela parede azul. É. E aí a gente punha com giz bem branquinho, assim, quase nada. São Paulo, sabe assim, onde... Porque você tem os 3 lugares que você cita no final. Eu acho que ainda é assim. Não é que nem... Era só o painel, aí você virava, tinha um teleprompter na sua frente, assim, ó, aqui, que você lia com esse olho esquerdo e aqui você vai falando. Então, peraí. Será que dá? Então é assim, ó. Atenção. Atenção. Aqui tem a parede. Vai, Paulo. Aqui tem a parede. O teleprompter tá aqui na minha frente que eu tô lendo. Olha, no estado de São Paulo vai ter tempestade, então, mas também, aí você sabe, tem outro teleprompter na sua frente. Mas também, em Roraima, o negócio tá um calor desgraçado. Então, Roraima vai fazer de 20, aí você lê o teleprompter aqui e aqui, de 20 a 30, vai de 20 não, vai 35 a 55. Em São Paulo, já, você vai pegar, aí você vira aqui e aponta, porque tinha um xizinho no azul. Você não tava vendo o mapa. Entendeu? Ô Maria, isso tem uma coisa muito engraçada. Quando a CNN nos Estados Unidos, a sede da CNN é em Atlanta, né? Nos Estados Unidos. Fui lá, e você faz o tour, você pode passar como o homem do tempo, a mulher do tempo. Todo mundo quer ser moça do tempo. Quer passar ali. Todo mundo mete o pau. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Maria Cândida aqui no Morning Show, falando do seu canal no YouTube. Vai, Paulinha, dá o serviço. Vamos dar o serviço. Oba. Você, por favor, siga no Instagram, @mariacândidatv. youtube.com/Maria Cândida, sempre às 8 da noite, domingos, terças e quintas. Nossa, tem 3 vídeos por semana, no fundo é o isso? seguinte, domingos é um ao vivo, 8 da noite. É uma live. É isso, ó, ela tá atualizada. Né? Eu falo porque eu sou da época do ao vivo, né? Agora, eu falo lives ou live? Eu falaria live, se for plural. Lives? Mas se for no São final de vários, semana, é live. Depois eu vou me consultar com a Paulinha. Sempre um tema, por exemplo, já falei sobre racismo, falei sobre o decote da deputada, o que vocês fazem aqui? Dou uma repercutida na coisa que pegou durante a semana. Do decote ao maduro, é meio isso. Então, eu por exemplo, teve o negócio do Papa, do posicionamento da igreja no domingo, tinha o Oscar, tinha Venezuela, tinha um monte de coisa. Eu acabei falando do Oscar porque acho que ninguém quer ouvir, assim, não sei. Mas domingos ao vivo, terças e quintas, vídeo. Boa. Amanhã, 8 da noite, vídeo sobre as cantadas. Melhor cantada que você deve fazer, menino. Boa. Maria Cândida com a gente, obrigado, sucesso Obrigada. pra você. Beijo, querida. Valeu. Agora 11 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Opa! Porra, vai encerrar antes da hora! É brincadeira, o cara. Tá me mandando embora.